Olá pessoal, eu sou Joyce Araújo e hoje nós iremos conversar sobre um livro maravilhoso, um romance épico chamado Quo Vadis. Quando eu terminei essa leitura, eu só conseguia pensar, preciso falar sobre esse livro, preciso indicar esse livro para todo mundo. E por que eu não conhecia esse livro antes? Eu só fiquei sabendo da existência dele no início de 2025 e já acho que é uma das melhores leituras do ano, né? Uma das melhores leituras de 2025. Bom, o autor é polonês, então a pronúncia é bem difícil. Eu não vou tentei aprender a pronúncia, mas vou passar vergonha aqui. Então eu vou colocar para que vocês ouçam a pronúncia no Google Tradutor. Henryk Sienkiewicz. De novo, Henryk Sienkiewicz. Henryk Sienkiewicz. Enfim, né? Não sei falar polonês e realmente a pronúncia é bem difícil, mas vocês ouviram. Esse autor ganhou um prêmio Nobel de Literatura. Deixa eu só ver qual foi o ano, porque eu sei que foi no início do século XX. Ele ganhou em 1905, por seus méritos excepcionais como escritor épico. Então, pelo que eu pesquisei, né, grande parte pelo sucesso desse livro, né, pelo impacto que esse livro causou no cinema, na literatura, nas artes em geral. Mas vamos, né, falar do contexto histórico, né, já que é um romance histórico. Imagina você viver em uma época onde você pode morrer por causa da sua fé. Eu sei que vocês sabem que isso já aconteceu várias vezes ao longo da história, mas existe um período muito, muito marcante, que é o início do cristianismo. E é justamente esse período que o autor narra aqui nessa história, nesse romance. A história se passa ali mais ou menos nos anos entre 68, acho que 65, 68, se não me engano, depois de Cristo. E é justamente no período ali da Roma de Nero. Acho que vocês já ouviram falar desse imperador, né, dessa personagem histórica terrível, né? Todo mundo quando escuta a palavra Nero já associa, já lembra dos crimes terríveis que ele cometeu. E a gente vai ver todas essas atrocidades muito bem relatadas aqui nesse livro. Mas a história, além de ser ambientada e trazer pessoas reais, né, personalidades históricas, ela também vai trazer ali as personagens principais do enredo, que é um casal, né? As personagens são Marcos, Vinícius e Lígia. Marcos Vinícius é um patrício, né? Então ele é um soldado, ele é muito rico e ele pertence à classe, né, digamos que é uma classe social ali em Roma, né, dos patrícios. E ele frequenta a corte de Nero, ele está acostumado a conseguir tudo o que quer, ele é aquele típico cidadão romano e a gente vai ver esse contraste muito claro aqui. Também ele é descrito como um rapaz muito bonito, forte, que está ali no auge da sua juventude, no auge da sua carreira, né? Enfim, aproveitando a vida. E nós temos a Lígia, que é uma moça cristã, é uma moça que é uma refém, né? O nome dela na verdade não é Lígia, é Calina, mas ela passa a ser chamada de Lígia porque ela pertence aos povos dos lígios, ao povo dos lígios. Então ela está ali como refém em Roma, o livro também explica como é que ela chega até ali. E Marcos Vinícius eu chamo de Vinícius, que é assim que ele é chamado na maior parte do livro. Vinícius encontra Lígia na casa da família que a adotou, que cuidou dela, que é Aulo Plácio e a esposa dele. E aí ele encontra Lígia lá, e se apaixona perdidamente por ela, se apaixona à primeira vista. Até então ele não sabe quem é ela, não sabe que ela é cristã, ele vai descobrir depois, a partir de um símbolo que ela escreve, que ela desenha para ele, que é um peixe assim na areia, ele nem sabe o que aquilo significa, mas depois ele vai descobrir o que aquilo significa e assim ele vai entrar em contato com os cristãos. Essa primeira parte do livro, gente, dá uma impressão estranha na gente, assim, esse romance entre os dois. A gente não sabe se o livro... A gente fica, será que o livro vai ser todo assim? Esse romance avassalador?
porque realmente assim, é uma coisa, né? O Vinícius ele fica obcecado pela Lígia e ele quer tê-la a qualquer custo. Ele tem um tio, que é o Petrônio, né? Ele também é um patrício, ele é um cético, um hedonista, como a todas as pessoas ali que frequentavam a corte de Nero. Ele é um esteta, mas assim, tem características superiores aos outros, né? Digamos assim. Ele é muito culto, muito conhecedor das artes. E ele vai ter uma ideia brilhante, para não dizer o contrário, que é raptar Lígia. Ele vai sugerir ao sobrinho que Nero escreva um edito, né, um mandato para capturar Lígia, levá-la ao palácio e mantê-la como refém lá. E ela vai ficar no meio daquele povo, num festim, vai ficar horrorizada com aquele festim, né, com aquelas coisas, as pessoas se embriagando, enfim. E a ideia era que o Vinícius conseguisse raptá-la ali e levá-la para casa. Essa era a ideia, o combinado. Mas ela tem um cidadão lígio, que é um homem muito forte, Ursus o nome dele, que a protege. E ele assim, muito fiel, muito devoto a ela, ele tem como missão mesmo protegê-la. E ele está ali escondidinho no palácio e ele consegue arquitetar a fuga de Lígia. E Lígia vai ser uma fuga bem turbulenta e ela vai se refugiar nas comunidades cristãs. E Vinícius entra em desespero procurando por ela e não encontra. Então esse homem ele vai definhar, ele vai ficar louco. É muito sofrimento, gente, a gente fica com pena dele. Só que todo esse sofrimento vai trazer uma grande, grande transformação. Ele vai entender o que é o amor. Então, em contato com as pessoas, né, cristãs, ele vai ver que elas são pessoas totalmente diferentes das pessoas romanas que ele está acostumado a conviver. Ele vai entender que o amor não é pela força, e sim pela entrega, pelo sacrifício. Ele vai entender o que é o verdadeiro amor, pela fidelidade. Então ele vai aprender esses valores. Então, quando a história vai avançando, a gente percebe que faz sentido esse contraste. Porque a ideia do autor é mostrar a grande mudança interior que o Vinícius passa. Então ele vai sair de um homem hedonista, um homem violento, um homem dominado pelas paixões, e no processo de conversão, porque de fato ele vai passar por uma verdadeira conversão, esse homem muda completamente, né? Ele vai realmente mudar a sua natureza, né? Ele vai aprender a amar. E a partir disso nós vemos as consequências. Ele passa a tratar os seus escravos de maneira diferente, ele vai tratar a Lígia de maneira diferente, mas são muitos altos e baixos para esse casal conseguir ficar junto. Calma, eles ficam juntos, mas muita coisa acontece. Então esse é um núcleo do livro. A gente tem o foco nesse núcleo em toda a primeira parte do livro. Aí temos uma outra parte, se eu não me engano esse livro é dividido em 3 partes, né? Agora eu não estou lembrada. Ó, segunda parte. Se eu não me engano, são 3 partes. Ou 2. Enfim, são 2 partes. E toda a segunda parte do livro, gente, faz valer toda essa leitura. Então, mesmo se você já assistiu esse vídeo até aqui e disse, mas é sobre cristianismo, eu não sou cristão, e fala de conversão. Gente, não deixa de ler o livro por isso, né? Esse livro não é bom só para quem é cristão. Esse livro é magistralmente bem escrito, é emocionante. Esse período histórico que o autor está relatando é interessantíssimo, então não deixe de ler por causa desses elementos cristãos. Mas a segunda parte faz valer demais todo o livro. É brutal, né? Se você é capaz de sair sangue assim, se você espremer o livro. Por quê? Aqui nós teremos todo o desenvolvimento, o relato do incêndio de Roma. Se você nunca ouviu falar, pesquise o incêndio de Roma, que foi devastador. Né? O incêndio que... Roma teve vários incêndios, mas eu estou falando do incêndio que aconteceu na época do Império de Nero. E depois toda a perseguição ferrenha que Nero fez aos cristãos. Então, os cristãos já eram perseguidos, eles tinham que se esconder, eles não podiam celebrar suas missas, né, em paz ali, os católicos eles tinham que se esconder realmente. Os apóstolos, né, que a gente tem a figura dos apóstolos São Pedro e São Paulo, né, que
estão presentes aqui na história. É muito legal ver a presença deles aqui, ver os passos, né, o que eles faziam ali na comunidade cristã. Mas se as coisas já eram muito difíceis, elas realmente ficam muito piores. E o autor ele não poupa detalhes do que aconteceu, não poupa detalhes mesmo da perseguição. Então a gente fica muito mal, assim. A gente não quer parar de ler, mas quando a gente consegue visualizar e imaginar o sofrimento das pessoas. E a gente fica se questionando, se fosse eu, né? Será que eu conseguiria ser fiel, conseguiria manter a minha palavra? Né? Então realmente é devastador. Mas o que acontece aqui? A gente não sabe a autoria do incêndio, né? Quem realmente foi responsável pelo incêndio. Então, vários historiadores têm motivos para acreditar, né? Para afirmar que foi Nero, e o autor ele segue essa linha. Então, para o autor desse livro, claramente foi Nero quem provocou esse incêndio. Por várias falas que ele tinha. Ele falava muito ele queria escrever, né, a sua poesia épica. Nero era um amante das artes, ele era um esteta. O autor dá a entender que ele não era lá muito talentoso, tanto que ele dependia muito de Petrônio, né? Petrônio tinha que bajulá-lo, a posição de Petrônio ali na corte de Nero era garantida por isso, né? Pela opinião, pela influência que ele tinha sobre Nero. E ele sempre dizia, né, que assim como teve o incêndio de Troia, né, e o poeta escreveu a poesia épica ali depois do incêndio de Troia, ele queria ver, ele detestava Roma, dizia que Roma fedia, que Roma era feia, né, e ele queria ver Roma destruída, queria ver Roma queimar e queria escrever os seus versos, né, a sua poesia épica a partir disso. Então existem várias falas que dão a entender que ele foi o autor, o responsável por esse incêndio que foi criminoso. E foi um incêndio de proporções, assim, eu acho que foi mais de um terço da cidade foi destruído, assim, muitos bairros foram destruídos. Foi realmente uma coisa que prejudicou muito, impactou a vida de muita gente. E depois de tudo isso, ele precisava arrumar um bode expiatório, né? Porque as pessoas estavam furiosas com Nero. Ele já tinha muitos motivos, né, para detestar Nero, mas eles estavam furiosos. E sobre quem caiu a culpa? Né? Quem se tornou bode expiatório? Os cristãos. E por que as pessoas engoliram tão facilmente essa mentira, né? essa história, né, de que os cristãos foram responsáveis? Porque as pessoas já não gostavam dos cristãos. Havia um esforço de várias pessoas, né, com vários interesses diferentes, ou religiosos ou políticos, de culpar, de falar mal dos cristãos. Então eles diziam que os cristãos eram matadores de criancinhas, que eles eram criminosos, que eles eram inimigos de Roma. Enfim, as pessoas que não entendiam, não sabiam de fato quem eram os cristãos, pensavam muito mal, né? Pensavam que eles eram realmente pessoas más. Então a sociedade ali aceitou, e aí daí vem também aquela história, né, do pão e circo. Então já existiam, isso não foi inventado por Nero, o circo, né? O circo, que eram as arenas, onde as pessoas iam assistir aos gladiadores. A gente sabe que tem os gladiadores que lutavam ali até a morte e que eles caçavam feras, mas Nero, com sua mente maquiavélica e também com a ajuda de um dos seus ministros, com a ajuda de Tigelino, conseguiu arquitetar uma coisa assim que ele queria surpreender todo mundo. Então ele trouxe vários animais, né? Ele trouxe para Roma vários animais selvagens de longe, leões, ursos, né? Várias feras gigantes, bestiais. Montou um espetáculo, né, com os melhores gladiadores e planejou punições para os cristãos. Então ele entregou sangue para o povo, prendeu os cristãos, e aqui ele vai dar vários detalhes que eu não vou revelar aqui, né? Vocês vão precisar ler, mas realmente assim, é uma coisa brutal, né? Eu não tenho nem palavras para descrever o que foi que eu li aqui. E é muito triste, né? Então tudo isso vai acontecer, e depois nós vamos ter todo o desfecho, né, do fim do que aconteceu, né, do fim de Nero, o que aconteceu aqui com
com o nosso casal, né? O que acontece com os apóstolos São Pedro e São Paulo, a gente já sabe, né? Você que já conhece a história do cristianismo, já leu a Bíblia, você deve saber o que aconteceu, né? Foi o martírio deles, mas é muito interessante ler tudo isso aqui. Então, sobre o enredo, basicamente são essas as informações. Eu espero que isso já tenha despertado a curiosidade de vocês. Mas eu quero ler um trecho que eu separei aqui. É um trecho que eu achei bonito, gente, por isso que eu vou ler para vocês. No momento ali, os cristãos eles se reuniam em catacumbas, é isso? Eles se reuniam em grutas, realmente locais afastados da cidade. E nesse momento assim do incêndio, muita gente conseguiu se refugiar fora da cidade, mas muita gente caiu em desgraça, perdeu familiares, as pessoas perderam suas casas. E elas recorriam ao apóstolo Pedro para que ele pudesse confortá-las, ajudá-las em oração. Mas nesse momento em que eles mais estavam entrando em desespero e precisavam de conforto, esse foi o discurso, né, que o autor escreveu aqui, que teria sido proferido pelo apóstolo Pedro. Ele diz assim: por que se queixam todos? O próprio Deus submeteu-se à tortura e à morte. E querem que ele os proteja delas? Homens de pouca fé, vocês compreenderam as suas palavras? Foi só a vida terrestre que ele lhes prometeu? Ei-lo que se aproxima e lhes diz: sigam o meu caminho. Ei-lo que os eleva até ele. E vocês se agarram a essa terra com as duas mãos aos gritos de socorro, Senhor. Não sou senão uma poeira diante de Deus, mas diante de vocês sou seu apóstolo e seu vigário. E lhes declaro em nome de Cristo: não! O que os espera não é a morte, e sim a vida. Não é a dor, mas a alegria perene. Não são lágrimas e lamentações, mas cânticos. Não é a escravidão, mas a realeza. Eu, apóstolo de Deus, lhe digo, ó viúva, seu filho não morrerá, mas nascerá na glória para a vida eterna, e você o reencontrará. E aqui ele prossegue, né, consolando cada pessoa, né, o pai que perdeu a filha, todas as pessoas, né, que estavam ali oprimidas, desafortunadas. E ele diz: em nome de Cristo lhes digo que deixarão o sono por um despertar de felicidade, que passarão da noite à aurora de Deus. Em nome de Cristo que lhes caiam as escamas dos olhos e se inflamem os seus corações. Então, por esse trecho, a gente vê aqui, basicamente, o que é que dava força a esses cristãos, porque foram vários dias de circo ali na arena, né? Não foi só um dia. E as pessoas continuavam sendo presas, as pessoas iam para o meio ali da multidão, iam para a morte serenas, elas iam cantando, elas se ajoelhavam, elas iam em oração, não havia gesto de vingança, de desespero, de tentativas, né, de se livrar. As pessoas se entregavam com alegria para a morte. E isso com certeza causou um impacto na multidão que assistia. Isso causou, eles perceberam, nossa, por que eles morrem desse jeito? Tem que ter alguma coisa, qual o segredo deles? E isso explica por que o número de cristãos só cresceu e não diminuiu. Apesar de terem sido mortos aos montes, né, o número só crescia. E a mensagem do livro é clara. Enquanto Roma caminhava para a decadência, né, já estava em decadência aqui na época de Nero, mas enquanto Roma caminhava para a decadência, a Igreja de Cristo, o cristianismo, ascendeu. E hoje nós temos, né, a Basílica de São Pedro, ali em Roma, nós temos os túmulos, né, de São Pedro, de São Paulo, nós temos todas as referências do cristianismo até hoje, depois de tantos anos. E essa é justamente a ideia que o autor traz, né, esse contraste da decadência moral que Roma vivia e a ascensão dos valores cristãos que vinham para transformar a sociedade, que vinham para transformar aquela cidade. E são valores eternos. E por que esse título? O que Quo Vadis significa? É uma expressão em latim
uma pergunta que significa para onde vais? E está relacionada a um episódio vivido por São Pedro, pelo apóstolo Pedro aqui no livro, e também na tradição cristã, que foi justamente num momento do ápice ali da perseguição aos cristãos, da tortura, das mortes, e ele vai fugir de Roma. Mas quando ele está saindo da cidade, ele tem uma visão em que ele vê Cristo se dirigindo para a cidade carregando a cruz. Então ele pergunta: Quo vadis, Domine? Para onde vais, Senhor? E Cristo responde: Estou indo ser crucificado novamente. E ali Pedro se dá conta: o que é que eu estou fazendo? Por que eu estou fugindo de Roma? O meu lugar é lá, eu preciso voltar. Não posso abandonar o meu povo, não posso abandonar a todos aqueles cristãos que estão se sacrificando. Então, ele vai voltar, vai continuar sendo um apoio para aquelas pessoas e também vai ter o seu destino, que vai ser o martírio. Então, esse título, gente, essa frase tem um sentido muito profundo aqui na história. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você gosta de conteúdo sobre literatura, se inscreva no canal, compartilhe com algum amigo que gosta de literatura. Deixe seu comentário sobre esse livro, caso você já tenha lido ou caso você tenha alguma dúvida. E até o próximo vídeo. Tchau!